Dando continuidade à palavra, a série de mensagens que está sendo pregada, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 6. Louvado seja Deus. Amém? Capítulo 6 do livro de Hebreus. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, princípios elementares a respeito de Cristo. No primeiro domingo, nosso irmão Kleber pregou sobre fundamentos, atos que conduzem à morte. Nós vamos recapitular tudo. No segundo domingo, nosso irmão Fernando aqui pregou sobre o fundamento da fé em Deus. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós iremos falar a respeito da instrução de ensino sobre batismos. Amém? Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor, que nos diz assim: pelo que deixemos os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, Eu ensino sobre batismo e imposição de mãos, e sobre a ressurreição dos mortos, o juízo eterno. Amém? Isto faremos se Deus o permitir. Uma vez mais, pelo que deixemos os ensinos elementares da doutrina. Amém? Amém? Amém. Pelo que deixemos os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, e os ensinos sobre batismos. Até aqui. Levanta a sua Bíblia, glórias a Deus. Peço para que o Senhor fale ao vosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos em Tua santa presença uma vez mais em oração, ó Deus. Eu rogo o Teu favor, a Tua compaixão para conosco, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Espírito Santo de Deus, através da exposição e prática da Tua santa palavra, que é viva e eficaz, nos vivificando, Senhor Deus, nos fortalecendo, acrescentando-nos a fé, em no nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha repreender nesse instante, meu Deus, todo espírito maligno, que porventura tem tentado operar sobre os corações aqui essa noite, receber a Tua palavra, Senhor, que tem, meu Pai amado, operado no lar, meu Pai, na família desse irmão e dessa irmã, principados e potestades, que o Senhor repreenda, Senhor meu Deus. Nós como igreja, nós oramos essa noite, que o Senhor, meu Pai amado, repreenda o inimigo de nossas almas, para a glória do Teu santo nome, desfazendo, Pai, toda obra, Deus, todo laço e todo levante, meu Pai, de espíritos malignos, e que o Senhor venha, nos lava através da Sua palavra, que o Senhor venha e nos fortalece, e nos alimente através da Sua palavra, nos ensina, nos instrui, e traga luz, Pai, aos nossos caminhos, em no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Podemos assentar? Glórias a Deus. Glória a Deus. Então, dando continuação a essa série de mensagens, princípios elementares a respeito de Cristo, nosso irmão Kleber veio falar sobre atos que conduzem à morte, nada mais é do que viver em pecado. Glórias a Deus. Viver a vida em pecado é um ato que nos conduz à morte. Ele citou naquela época, glórias a Deus, naquele domingo, glórias a Deus a respeito disso, que o salário do pecado é a morte, e também diz lá em escrito Romanos 6:23, e também citou em Provérbios 16:25, que há caminhos que a mim, aos homens que vivem segundo o seu próprio entendimento, a sua própria instrução, que há caminhos que aos homens parecem direitos, parecem corretos, mas ao fim deles são caminhos de morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. São isso, atos, glórias a Deus, que conduzem à morte, nada mais é do que andar em pecado, viver em pecado. E no segundo domingo, nosso irmão Fernando falou sobre a fé, glórias a Deus, na obra de Cristo Jesus. O que é isso? A fé em Deus, aleluia, a fé em Deus, no Filho de Deus, é crer e é acreditar que aquilo que o Senhor Jesus veio à terra e fez, e se entregou em nosso lugar, em morte de cruz, e que ao terceiro dia ressuscitou, aleluia, é isso, é crer que o Senhor tomou o nosso lugar para nos dar a garantia da vida eterna. Que o Senhor Jesus tomou o nosso lugar, morrendo morte de cruz, aleluia, para fazer-nos ser limpo e purificado de nossos pecados. É isso a fé em Deus, a obra de Cristo. E porque eu me arrependi do meu pecado, e porque eu creio em Deus, na fé em Deus, glórias a Deus, na fé que o Senhor Jesus operou através de Jesus Cristo, eu me batizo. Esse que nós vamos falar aqui essa noite, sobre batismos. Amém? Instrução sobre batismo. Nós vamos começar com base no capítulo 3, no versículo 3 ao 17 do livro de Mateus. A palavra do Senhor Deus nos ensina ali que surge João Batista pregando e batizando, glórias a Deus, o batismo de arrependimento. E a palavra que João Batista pregava na ocasião, nos diz a palavra do Senhor, lá no capítulo 3 do Evangelho de Mateus,
era: arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus, anunciando a Cristo, que Cristo é chegado, que é momento da nação, do povo ali se arrepender do seu mau caminho, das suas atitudes ruins, dos seus pecados, glórias a Deus, e se batizar como sinal de arrependimento, porque vos é chegado o reino de Deus. E logo após ele veio o Senhor Jesus, isso que foi profetizado lá em Isaías, a respeito de João Batista, a voz do que clamava no deserto. Ele estava no deserto da Judéia, além do Jordão, aleluia, e batizavam todos que queriam ser batizados. O que se arrependeria no seu coração, aleluia, e por ter se arrependido se batizava. E nos diz a palavra do Senhor, que sendo todos batizados também veio Jesus, para ser batizado por João Batista. E o texto bíblico nos diz lá no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, que João hesitou a não querer batizar o Senhor Jesus. Como pode tu vires a mim, para mim te batizar, você, que eu não sou digno de desatar o cardaço dos seus sapatos, de desatar as alpagas dos seus pés? O Senhor Jesus conversa com João, nos diz a palavra do Senhor: deixa por um momento, porque nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Depois que o Senhor Jesus instruiu isso a João Batista batizou a Jesus. E nos diz o texto bíblico que foi dito a João: aquele a qual tu vê o Espírito Santo pousar sobre ele, este é o Cristo. E nos diz a palavra do Senhor que assim que Jesus saiu das águas, o Espírito Santo veio e pousou sobre Jesus, testificando a João que era ele o Filho de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E que lição é essa, meus amados irmãos? O que a palavra do Senhor já começa a nos dizer aqui a respeito desse batismo? Eu vou voltar um pouco. Glórias a Deus logo mais, se assim o Senhor permitir. Jesus, perfeito. E nos diz a palavra do Senhor, glórias a Deus, em aos Hebreus mesmo, que o Senhor Deus viveu nessa terra, em tudo foi tentado, glórias a Deus, mas não pecou. Jesus não pecou. E o batismo do João era para quê? Para os pecadores. Para aqueles que pecaram e se arrependeu dos seus pecados e foram batizados. Por que Jesus batizou? Nos demonstrando aqui que de fato, literalmente, o Senhor tomou o nosso lugar, a fim de cumprir toda a justiça de Deus. Se batizou, o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, e nos diz o Evangelho de Lucas, glórias a Deus, que só foi após o batismo de Jesus, depois que ele foi batizado, que Jesus, de fato, começou o seu ministério nessa terra. Depois que ele nasceu da água e do Espírito, e foi revestido, e nos diz a palavra do Senhor, no capítulo 10, no versículo 38, de Atos dos Apóstolos, que assim como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Depois que o Senhor Deus ungiu a Jesus, fez o Senhor Jesus ser cheio do seu Espírito Santo e ungiu com o poder, o Senhor Jesus começou o seu ministério, depois de ser batizado. O batismo salva? Salva, meus irmãos? Hã? Não, o batismo não salva. Mas porque eu tenho fé em Deus, eu me batizo. Porque é necessário vos nascer de novo, diz a palavra do Senhor. O Senhor Jesus falando a Nicodemos. Glórias a Deus. O lugar onde nós fomos batizados não importa, mas entender que no nome a qual nós fomos batizados, nos dá uma nova identidade em Cristo Jesus. É importante que nós nascemos de novo da água. E quando nós nascemos da água e do Espírito Santo, porque nós nos arrependemos do nosso pecado, porque nós cremos na obra de Deus através de Jesus Cristo, nós nos batizamos para que nós viemos ter parte com Deus. Porque não vive mais nós, mas Cristo vive em nós. Nós somos parte da vida de Cristo. Através do batismo, meus amados irmãos, nós estamos em Cristo. Aí cumpre-se aquilo que está escrito na palavra do Senhor, no capítulo 8 de Romanos, que nenhuma condenação há para aqueles que não anda segundo as obras da carne, mas a segunda obra do Espírito. Isso é possível através da obra do batismo. Então você que não se batizou, eu vou à igreja, eu creio no Senhor Jesus, eu me arrependi de meus pecados, eu me libertei da bebida, eu me libertei do cigarro, mas não se batizou, você ainda não tem parte no corpo de Cristo. Como eu não tenho parte do corpo de Cristo? Você não faz parte da comunhão da igreja do Senhor Jesus Cristo. Você ainda não faz parte da comunhão do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, que é ministrado aqui todo segundo sábado. Por isso que é importante que você batize. Por isso que é importante que você nasça de novo.
Porque somente aqueles que nascer de novo, crer e for batizado, serão, mas aqueles que não crer, já está condenado. A palavra não fala, a palavra lá em Marcos não diz, aquele que não crê e não batizar, não, aquele que já não creu, já não entra no reino. Então quer dizer que o bandido lá da cruz não foi salvo? Não, o batismo não salva ninguém, mas a fé em Deus sim salva. Mas porque eu creio em Jesus, porque eu me arrependi dos meus pecados, eu me batizo. Por que batizar? Quando nós nos batizamos, meus amados irmãos, nós confessamos ao mundo, nós dizemos ao mundo, a testemunha, que você creu no Senhor Jesus, que você arrependeu dos seus pecados, que você não se envergonhou do Senhor Jesus. E porque você não se envergonhou do Senhor Jesus, o Senhor não se envergonhará de ti naquele dia, mas dará testemunho seu perante ao Deus Pai e aos seus anjos. Mas aquele que se envergonhar de mim, diz a palavra do Senhor, eu também não o confessarei ele diante do meu Pai e os seus anjos. Por isso que é importante que nós nascemos da água e do Espírito. Por quê? Quando nós somos levados às águas batismais, glórias a Deus, prefigura, glórias a Deus, que nós somos, diz Paulo, que somos sepultados com Cristo. Somos sepultados no sacrifício de Cristo, somos sepultados, glórias a Deus, estamos, diz Paulo, né? Glórias a Deus, estou eu, glórias a Deus, com Cristo na cruz, pendurado na cruz. E quando nós ressurge, submerge da água, nasce uma nova criatura. Não é restaurado, é nova criatura. O Senhor não restaura, é algo novo. Aquele que é nascido da carne e sangue, glórias a Deus, é da vontade humana, é nascido da carne e sangue. Mas aquele que é nascido da água e do Espírito é filho de Deus. E o mundo fala, eu sou filho de Deus, mas se arrependeu do seu pecado? Mas quando eu era criança eu fui batizado. A criança tem que se arrepender de algum pecado? Para se arrepender de pecado, você tem que ter consciência que você é um pecador. Depois que você tem consciência, glórias a Deus, que você é um pecador e que você vivia em atos, em atitudes, glórias a Deus, como diz aqui a palavra do Senhor, atos que conduzem à morte, que é pecado, você crê no Senhor Jesus. Depois você nasce e é uma nova criatura. O batismo, meus amados irmãos, para o povo judeu não era algo novo. Porque todos aqueles prosélitos que diz a história e nos diz a palavra do Senhor, todos aqueles que criam na religião judaica, se circuncisava e batizava com água, porque o batismo, a água, significa purificação. Isso nós vimos lá na lei de Moisés, glórias a Deus, o sacerdote, todos aqueles que queriam oferecer, ou se por algum momento, glórias a Deus, teve alguma atividade impura, ele ia e se lavava para se tornar puro. E nos diz no capítulo 3 de João, se eu não me engano, louvado seja Deus, é um episódio que o Senhor fala sobre Nicodemos, que ele deveria nascer de novo. Ele era mestre de Israel, ele conhecia a lei. Louvado seja Deus. Então o batismo para Nicodemos não era nenhuma novidade. Glórias ao nome do Senhor. Não era nenhuma novidade. Olha, Nicodemos, você é mestre em Israel e não compreendeu ainda que somente aquele que nascer da água e do Espírito poderão herdar o reino de Deus? Somente aquele que lavou os seus pecados na cruz do Calvário, glórias a Deus, sepultou a sua velha criatura e vive em novidade de vida, diz o apóstolo Paulo. Novidade de vida. Não vive mais o velho homem. Essa é a importância do batismo para nós, meus amados irmãos. Essa é a importância do batismo para você que se arrependeu do seu pecado e creu no Senhor Jesus Cristo. No capítulo 19, a partir do versículo 4 de Atos dos Apóstolos, nós não podemos desassociar o arrependimento do batismo. João pregava arrependimento e batizava, glórias a Deus, mas o batismo de João foi para aquela ocasião, para anunciar a chegada de Cristo. Depois que Cristo chegou, glórias a Deus, o Senhor Jesus foi revelado, o Senhor Jesus veio e trouxe o seu batismo, que nada mais é do que o mesmo ato de João, de nascer na água do Espírito, mas ser batizado no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, prefigurado no nome do Senhor Jesus. Fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos crucificados com Ele na água do batismo. Depois ressurgimos com Ele. Não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós por causa do ato do batismo. E o significado do batismo, como eu disse aos meus irmãos, que está presente em Colossenses no capítulo 2. O Daniel consegue colocar capítulo 2, versículo 11 de Colossenses? Só para os irmãos entenderem melhor. Capítulo 2, versículo 11. Só para os irmãos entenderem o significado do batismo. Está lá? Se não achar, eu acho aqui. Achou? No qual também está circuncidado. O significado do batismo é isso.
é a circuncisão no coração. Na época, na velha aliança com Abraão, a circuncisão era feita no homem, no prepúcio, era tirado o prepúcio, para simbolizar que ele pertencia àquele povo. Mas nós, quando nos batizamos, é feita uma circuncisão, no qual também está circuncisado com a circuncisão não feita por mãos, no desejo do corpo, da carne, a circuncisão de Cristo. Pode ser o próximo versículo? Glórias a Deus. Sepultando com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então o significado do batismo é isso. É você ser circuncisado, ter a marca da promessa no coração. Não feito por obras, por mãos, glórias a Deus, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo. Esse é o significado. E no capítulo 6, 3 e 4 de Romanos, consegue colocar aí, Daniel? Hoje você... 3, 6, capítulo 6 do livro de Romanos, vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Ou não sabeis que todo quanto somos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte? Próximo versículo. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Isso é o significado do batismo. Isso é o significado de nascer de novo. Não basta ter fé em Deus, você tem que provar a sua fé em Deus. Você tem que honrar a Cristo com a sua atitude. A palavra presente, glórias a Deus, na expressão, o batismo na expressão fé, é a palavra que diz que quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Eu vinha dirigindo e acompanhando a live, Fernando, você estava falando sobre Filipe. Nos diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo tirou Filipe de Samaria, de um avivamento em Samaria. O Fernando explicou bem aqui, mandou ele para uma estrada. E passou uma carruagem, um etíope, um eunuco, que lia os livros do profeta Isaías, é assim que diz o texto, e não entendia. E nos diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo incitou a Filipe a abordar aquele etíope. Ele abordou, parou a carruagem e perguntou a ele: entendes tu que lê? Como entenderei eu se não há quem me explique? Me diga o que é. Ele subiu na carruagem, ele prosseguiu viagem, e nos diz a palavra do Senhor que Filipe, glórias a Deus, explicou o evangelho para aquele homem, aleluia, falou sobre Cristo, glórias a Deus, e sobre o batismo. E chegou a um certo ponto, nos diz a palavra do Senhor, lá no capítulo 8, é isso? De Atos dos Apóstolos, louvado seja Deus, glórias a Deus, que o etíope vê água e fala para Filipe: o que impede de eu ser batizado? Aqui temos água. E Filipe diz a eles: você crê do seu coração? Sim, eu creio. Então eles desceram da carruagem e o batizou. Então, se você crê de todo o coração, você participa dos cultos, crê no Senhor Jesus de todo o coração, o que te impede de ser batizado? O anúncio do Evangelho do Senhor Jesus, o anúncio da palavra do Senhor, meus amados irmãos, é acompanhado do ato do batismo. Não se desvencilha um do outro, glórias a Deus. Se arrepender ou crer, seja batizado em nome do Senhor Jesus. Se arrependeu, crê, batiza, porque o seu velho homem tem que ser sepultado e você tem que nascer uma nova criatura no seu interior, no seu coração. Glórias a Deus. Você tem que dizer, ir ao mundo e dar testemunho que Jesus vive em ti. E que as suas obras, glórias a Deus, aquilo que está presente lá em Gálatas, louvado seja Deus, aleluia, não são obras da carne, mas obras do Espírito. O inimigo de nossas almas, louvado seja Deus, Satanás, até aquele momento que Jesus foi batizado, ele não sabia ainda que Jesus era o Cristo. Apesar do Senhor aos 12 anos ter ensinado no templo, mas o diabo não tinha certeza, glórias a Deus. Depois que Jesus batizou, o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus e o fez cheio. Aleluia, foi testemunhado. João Batista teve a confirmação que aquele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Ouve-se uma voz do céu que dizia: eis aí o meu filho amado em quem eu me comprazo. E o Senhor diz que o Espírito Santo levou a Jesus ao deserto para ser tentado. Aí vem Satanás tentar Jesus, porque agora ele se preocupa, porque de fato o Cordeiro de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e a coisa ficou feia para o diabo e linda para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. E ele resistiu a Satanás, glórias a Deus, através da palavra de Deus, louvado seja Deus. E depois que o Senhor Jesus o preencheu, glórias a Deus, e nos diz lá, voltando no capítulo 10, versículo 38 de Atos dos Apóstolos, depois que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, aleluia, ele veio ressuscitando os mortos, curando os enfermos e anunciando, aleluia, arrependimento para que crê nele, porque ele veio para tirar o pecado do mundo. E depois que ele foi morto, glórias a Deus, nos diz a palavra do Senhor, aleluia, ressuscitou ao terceiro dia, ainda ministrou aos seus discípulos por 40 dias antes de ascender ao céu. E nos diz a palavra do Senhor que ele solicitou e pediu para os seus crentes
crentes, os seus discípulos, que ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido do Espírito Santo. Olha, meus irmãos, quando nós, aleluia, cremos no Senhor Jesus Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, aleluia, cremos na obra de Deus através de Jesus Cristo e batizamos com o Espírito Santo batizamos com água, aleluia, o Espírito Santo vem morar em nós, vem habitar em nós. Esse é o primeiro ponto. O Espírito Santo vem habitar em nós. Mas para que nós, glórias a Deus, viemos ter poder, para que enfermos seja curado, para que mortos sejam ressuscitados, glórias a Deus, nós temos que ser batizados com o Espírito Santo e com poder. Então muitos, glórias a Deus, param por aí, arrepende do seu pecado, crê na obra de Deus através do Senhor Jesus Cristo, é batizado nas águas e parou. Tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo, mas falta ali poder. Falta você ser revestido de poder, ser batizado com poder, com o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, mas não é batizado nele. Você já nasceu na água, já nasceu do Espírito, mas o Senhor quer te revestir de poder. E recebereis poder, diz no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo descer sobre vós. E eles estavam todos reunidos, unanimemente, no capítulo 1, do versículo 4 de Atos dos Apóstolos, diz que estavam unanimemente, todo mundo no mesmo pensamento, orando e buscando ao Senhor. E abre-se o capítulo 2, que de repente houve-se um vento, aleluia, impetuoso, glórias a Deus, e foram vistas por eles línguas repartidas como fogo, e pousou-se sobre cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo, aleluia, glórias a Deus. E depois que todos foram cheios do Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo, nos diz a palavra do Senhor, aleluia, que o mesmo Espírito, o Espírito de ousadia, o Espírito de coragem, aleluia, levanta Pedro, e Pedro prega o seu primeiro sermão, falando, aleluia, a respeito de Jesus, desde o Velho Testamento até os tempos atuais, glórias a Deus. E todos aqueles que ouviram a palavra daquele pescador indouto, aleluia, mas o Espírito Santo levantou, foram salvos aquele dia quase 5.000 almas, se eu não estiver errado, ou 3.000, glórias a Deus, porque ele foi cheio do Espírito Santo. E nos diz a palavra do Senhor, continuando andando, depois que aqueles homens foram cheios e batizados com o Espírito Santo, foram às 3 horas da tarde no templo, passando pela porta formosa para orar a Pedro e João, encontrou lá um homem paralítico, 40 anos, que pedia esmolas, aleluia. Essa porta formosa ficava entre o pátio dos gentios, glórias a Deus, e o pátio das mulheres. Com certeza o Senhor Jesus passou por aquela porta 1000 vezes e viu esse homem, aleluia. Ele estendeu a sua mão para Pedro e João para pedir esmola, porque ali passavam todos que gostariam de louvar e adorar o Senhor no templo, tinha que passar por ali, mas eles não tinham ouro, não tinham prata, mas o que eles tinham, o Espírito Santo e poder, ele deu àquele homem. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E nos diz a palavra do Senhor que os artelhos, algumas traduções diz artelhos, outras traduções diz tornozelo, se endireitou. Então significa que ele tinha uma deficiência nos seus pés, se endireitou e ele saltou, glórias a Deus, firmou sobre os seus pés e entrou para o templo louvando, aleluia, e glorificando ao Senhor. Meus irmãos, digo uma coisa a vocês, imagine aquele homem, 40 anos na porta, glórias a Deus, formosa, pedindo esmola. Ele não podia entrar no templo porque ele era deficiente, só pessoas perfeitas podiam entrar no templo para adorar a Deus. Um judeu raiz gostaria de estar no templo, como eu e você está aqui agora, para louvar o Senhor, mas por causa da sua deficiência ele não podia, então ele era reduzido a mendigar, a pedir, glórias a Deus, o seu sustento. Mas quando nós somos cheios do poder do Espírito Santo, nós damos ao homem, à mulher, aquilo que o ouro e prata não compra, que é a cura física, que é a cura espiritual. E diz, voltando dizendo, diz que aquele homem foi saltando, glórias a Deus, atrás de Pedro e João e louvando ao Senhor, porque o Senhor o curara, aleluia. Ele louvou a Deus dentro do templo. Então, meus amados irmãos, não parem no batismo das águas, busque o batismo com o Espírito Santo. O Senhor quer ungir você com o Espírito Santo e com poder. Então não basta nós sermos religiosos e conhecer a palavra do Senhor de cabo a rabo como Nicodemos. Porque Nicodemos conhecia a palavra do Senhor. E diz a palavra que ele era, capítulo 3 do Evangelho de João, que ele era douto nisso. Ele sabia que Deus vinha de Jesus, que Jesus vinha de Deus, perdão. Porque era impossível Jesus fazer as obras que ele fazia se Deus não fosse com ele. Então Nicodemos sabia disso. Mas como ele fazia parte do Sinédrio, do Senado, glórias a Deus, do time religioso de Israel, ele foi ter-se com Jesus de noite, diz a palavra. Bom mestre, por que me chamas bom, se não há um só que é bom, que é Deus que está nos céus?
E o Senhor Jesus instruiu a Nicodemos: olha, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. É necessário que você nasça da água e do Espírito, para que você, de fato, entre no reino dos céus. E o simbolismo do batismo, meus irmãos, nos permite que em Cristo nós sejamos feitos filhos de Deus. Depois que nós entendemos isso, somos filhos de Deus, e porque cremos no Senhor Jesus, o inimigo de nossas almas, o acusador, não poderá e não conseguirá mais nos acusar dos nossos pecados, de obras mortas lá atrás. Porque você já é uma nova criatura em Cristo Jesus. E Ele incita em trazer dúvida ao seu coração. Ele fez isso com o Senhor Jesus lá no deserto. Ele ouviu a voz que desceu do céu: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. E quando ele foi tentar a Jesus, ele usou exatamente aquilo que o Senhor Deus já tinha dado a certeza a Jesus: olha, se você é mesmo o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. É exatamente essa dúvida que Satanás quer trazer aos nossos corações, e queria trazer ao coração de Jesus. Se você é mesmo, se o Senhor falou, glórias a Deus, que através do batismo você é uma nova criatura, regenerada, vai viver em novidade de vida, vai reinar com Cristo, você é. Ponto. Mas o acusador vem trazer dúvida. Por isso que no capítulo 6 lá de Hebreus, ao qual nós lemos, fala que arrependimento de obras mortas, fé em Deus e batismo, depois tem outros temas que vai ser tratado. Glórias a Deus, é coisa fundamental ainda, é elementar. É basilar. Porque tem pessoas que ainda, glórias a Deus, balança nisso. Duvida da obra de Deus através de Cristo Jesus e duvida que é uma nova criatura depois de ser batizado. Isso é básico, meus irmãos, básico. Quando o acusador vem tentar nos balançar, você tem que crer fiamente na obra do Senhor Deus, em Jesus Cristo no Calvário. E por causa do Calvário, você nasceu de novo no batismo, glórias a Deus, e é herdeiro, Deus de cordeiro com Cristo Jesus. E que tudo aquilo que o Senhor Jesus fez no Calvário, glórias a Deus, você tem que tomar posse. Um presente é nos dado, é nos oferecido. É nos oferecido a vida eterna. A vida eterna é oferecida. Mas nós temos que tomar posse. Temos que pegar. E Satanás não quer que você acredite nisso. O acusador não quer. Isso é fé. Me arrependi, creio em Jesus, me batizei, tomo posse. Eu sou uma nova criatura. É posse, você tem que acreditar nisso. E isso é básico, é elementar. Depois que você creu, tomou posse de todas as promessas que o Senhor Jesus tem para nós no Calvário, glórias a Deus, você começa a se desenvolver no caminhar com Cristo. Você começa a construir a sua fé. Construir a sua salvação. Onde o Senhor Jesus te leva para o mais profundo, te revelando mistérios do céu. Há um hino da harpa cristã 17. Nas horas que passo pensando em Jesus. No final acho que a gente louva que eu não vou saber decor aqui. Glórias a Deus. É entender isso, a obra do Senhor Jesus. Porque o Satanás, é ruim falar esse nome, glórias a Deus, o inimigo de nossas almas, já tem uma sentença para ele. E não é como a justiça brasileira, que tem recursos e mais recursos, e recursos e mais recursos, e recursos e mais recursos. Quando não cabe mais recursos, o STF inventa a lei e tem mais recursos. Sim, não. O Senhor Deus já deu uma sentença para ele. Não há mais salvação para ele. Mas ele sabe que para nós, que se arrependeu, crê em Deus, tendo fé em Jesus, na obra que Deus fez em Jesus, se batizou, glórias a Deus, ainda para nós tem solução. Para nós ainda, glórias a Deus, tem uma cidade que nos aguarda. Que não é feita de alvenaria, de tijolo, dessa coisa corruptíveis aqui. Mas é de metais e pedras preciosas. E ele sabe disso, e por ele saber disso, ele não quer que você vá para lá. Ele não quer que você tome posse disso, da vida eterna, diz a palavra do Senhor. Toma posse da vida eterna.
Tem que ser ousado, nos diz ainda a palavra do Senhor lá em Hebreus, que nós que cremos em Deus, você que crê no Senhor Jesus, que se aproxima de Deus, crê que Deus exista, e suba e se apresente a Deus com ousadia, com ânimo, com vigor, com coragem, com fé. Não é ficar parado e esperar algo acontecer, você tem que tomar uma atitude. E a palavra do Senhor Deus nos continua dizendo, glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, Daniel, consegue aí? Capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Só para diferenciar o batismo de João ao batismo de Jesus. O apóstolo Paulo está passando em Éfeso, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Disse-lhe, recebeste vós já o Espírito Santo, quando crestes? Eles disseram-lhes, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes, então, em que sois batizados, então? Eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, só mais um. E impondo-lhe as mãos, isso vai ser o tema do próximo domingo, se eu não me engano, veio sobre ele o Espírito Santo e falava em línguas e profetizava. O que Paulo está dizendo aqui? Aquele povo que era denominado ainda discípulos do Senhor Jesus, foram batizados no batismo de João, mas passou, o batismo de João passou, era prefigurado para anunciar Cristo. Jesus inaugurou o seu batismo, então Paulo zerou tudo ali, vamos batizar vocês de novo em nome do Senhor Jesus. Depois que eles foram batizados outra vez no nome do Senhor Jesus, Paulo pôs-lhes as mãos, eles foram cheios do Espírito Santo. E falavam em línguas e profetizavam. A importância do batismo, meus irmãos, de nascer de novo, porque eles já criam. E foram batizados. Paulo pegou todos esses crentes ali e batizou. E para terminar, meus irmãos, glórias a Deus. Quando nós cremos que o Senhor Jesus tomou o lugar, o nosso lugar, substituiu a mim e a você, nós vivemos em novidade de vida. Nós nos apropriamos da obra do Senhor Jesus Cristo. Aquilo presente no capítulo 6, versículo 12 de Timóteo, não precisa. Fala sobre tomar posse da vida eterna. A confissão e declarar verbalmente que Jesus Cristo é o Senhor. Quando nós cremos em nosso coração, toda essa acusação que você tem no seu coração de pecados, de vaidade, eu sou isso, eu sou aquilo, na obra do batismo fica lá, sepultado. E você nasce uma nova criatura. Sem aquele pecado. Nova criatura. É novo. Nova criatura e vive em novidade de vida. Tomando posse de todas as promessas que o Senhor Jesus Cristo nos fez em sua palavra e nos garantiu através do seu sacrifício. Então não vamos voltar a assuntos basilares de batismo. Compreenda, você que já foi batizado, compreenda o que é a obra do batismo. Se você não entendia, entenda agora. Você é uma nova criatura. Em Cristo, Jesus Cristo, você é uma nova criatura. Então prossiga para o alvo. Você que não se batizou, mas creu e se arrependeu do seu pecado, o ato de batizar-se é confessar publicamente a sua fé em Deus. Que você crê em Jesus. Que você quer ser uma nova criatura. Porque você creu, você já tem o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Somente Deus é o que é. Nós homens somos o que éramos. E o que nós éramos, pó. E o que nós seremos pó outra vez. Só Deus é o que é. Compreende isso? Só Deus é o que é. Eu sou o que sou, ponto. O homem é o que era e voltará a ser o que era, pó. Mas quando, aquilo que o Senhor Jesus diz no capítulo 3 de Evangelho de João, mas quando o Espírito Santo sopra sobre o pó se levanta. E o Espírito Santo usa esse pó, a fim de glorificar o nome de Deus, o nome de Jesus. E quando ele passa, o pó cai de novo. Então nós que somos pó, vamos permitir ser soprado pelo Espírito Santo. O Senhor Deus falou lá para Nicodemos que nós não vemos o vento, nós o sentimos e o ouvimos.
Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus sopra em nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que soprou quando nós estávamos em nossos atos pecaminosos, lá no pecado. Ele foi lá no lamaçal do pecado, aonde nós estávamos, e tocou-nos, e convenceu-nos do pecado, do juízo e da justiça, a fim de nos despertar. E você, aqueles que ouviu, sentiu o vento do Espírito Santo, glórias a Deus, se arrependeu do seu pecado e está aqui hoje. Mas aqueles que não ouviu, glórias a Deus, ou continuam em atos pecaminosos, o Espírito Santo de Deus pode soprar em você algumas vezes, mas ele não habita em você. Porque você ainda continua em atos pecaminosos. Ele sopra em você, para você se arrepender do seu ato pecaminoso. Nos diz a palavra do Senhor que um simbolismo do Espírito Santo é a pomba. E pomba não pousa em coisa imunda, em hipótese alguma, ela não coloca as patinhas dela ali. Ela pode até passar assim ao Espírito Santo, passa para convencer do pecado e da juíza, mas se você continua, ele não habita em você. Não sabia vós que vós sois o templo do Espírito Santo? Então aquele que é nascido de Deus não vive mais em pecado, não é escravo dos seus pecados. O pecado em nossa vida é acidente, mas não vivemos dominado pelo pecado. Porque o sangue de Cristo nos purifica, nos arrependeu, e o Espírito Santo habita em nós, a fim de nos levar aos altos céus com Cristo Jesus no dia do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos. Põe-se em pé. Glórias a Deus.